ficar sem fazer nada, vocês, em vez de ir pra academia, você faz que nem eu, ó. Pega o sabão em pó, faz uma esteira, bem baratinha. Sabão em pó no chão, perto da grade, pra ter segurança. Aí joga uma aguinha pra ficar massa, assim, pra ficar escorregando, pra esteira correr bacana. Aí você apoia na grade, aí começa devagarzinho, ó, caminhando, ó. Aí aperta no botão assim, aí aumenta a velocidade, ó. Aí, ó. E aí vai, ó. Show de bola, papai! Arrocha! Não paga nada! Aí é pros caminhoneiros, é? Os caminhoneiros, motorista de caminhão, que não pode comprar uma esteira. Aí Não pode não tem não tempo. tem tempo pra fazer escolha, vai fazer de casa. Não pode, não tem tempo. Todo mundo. Tu vai cair. Massa demais, ó. Vai cair.